estudantes, sejam bem-vindos à aula dessa semana. Como vocês já sabem, eu sou a Prof. Dani e hoje, nessa aula, para que a gente consiga desenvolver bem os conteúdos e conceitos apresentados, peço que vocês tenham em mãos o livro de atividades, o livro didático de vocês e o caderno para realizar todas as anotações necessárias. Nós finalizamos a unidade de número 2 do volume 2 de vocês, né? O capítulo 6, na aula passada, na live de revisão da semana passada. E nessa aula nós vamos iniciar aí a unidade de número 7. Já estamos aí, já passamos da metade do volume 2 do material de vocês e vamos avançando no conteúdo. Hoje nós vamos trabalhar com a América, né? Vamos falar sobre a América Latina e as lutas e os processos de independência dos países da América Latina que foram por muito tempo colônia dos países de Portugal, que eram as metrópoles durante esse processo de colonização. Então, para que a gente consiga desenvolver bem, tenham todos os seus materiais em mão. E vamos lá, sem enrolação, vamos começar a nossa aula. Bom, para que a gente inicie esse tema, comece a debater esse tema, eu peço que vocês abram o livro de vocês nesse mapa, que eu vou colocar aqui na tela também, lá da página 30. E esse mapa, ele traz algumas informações interessantes para que a gente pense sobre as colônias que estavam presentes aqui na América, tá? Nós vamos falar especificamente sobre as colônias espanholas agora. Enfim, ali vai aparecer o Brasil também, mas nessa aula nós vamos falar sobre a Espanha, especificamente enquanto metrópole, e as colônias que elas tinham aqui na América. E nesse mapa demonstra quais países hoje correspondem às colônias que existiam na época e de quem eram essas colônias, de quais países eram essas colônias. Então aqui, por exemplo, percebam que na região do México, que está em cor de rosa ali no mapa, era na época o vice-reino da Nova Espanha, assim como, descendo aqui para a América do Sul, temos ali a região em verde, que é o Brasil, que era aí colônia de Portugal. Tem a França ali em amarelo, ali um pouco acima do Brasil, todos os países, né, nesse processo de colonização aí, estavam vinculados de alguma forma às metrópoles europeias, tá? Então esse mapa ele vai ser importante, tenham ele sempre em vista aí ao longo da aula e também para resolver os exercícios que eu vou solicitar para vocês, ele vai ser bem interessante. E aí partindo, né, pro nosso conteúdo, pensando para além desse mapa sobre as colônias espanholas, nós temos aqui o desenvolvimento de uma vida após a colonização, né? Então, quando os europeus eles chegam aqui, entram em contato com esses povos pré-colombianos, né, enfim, antes da descoberta da América, né, nós temos aí Cristóvão Colombo, enquanto uma das pessoas, um dos navegadores, que foi pioneiro do processo de navegação e descoberta da América, que eles estavam buscando o Oriente e acabaram chegando no Brasil e nas outras regiões da América. Os povos que viviam nessas regiões antes de Cristóvão Colombo são chamados de povos pré-colombianos, né? América pré-colombiana. Aí nós temos os incas, os maias, os astecas, no Brasil toda a população indígena, e esse nome indígena justamente advém porque os portugueses queriam chegar na Índia, né, nesse processo. A intenção deles era atravessar todo o mar para chegar até o Oriente para conseguir realizar os comércios de especiarias. Quando eles vão tentar atravessar o oceano, eles encontram um novo continente, do qual eles não tinham conhecimento ainda. E como eles achavam que era a Índia, eles já chamaram os povos que viviam aqui de indígenas, é daí que vem esse nome, né? Então, a partir desse processo de colonização, começa a haver uma mistura de populações, né? Os africanos escravizados que eram trazidos para cá, os portugueses que vinham morar para cá, os indígenas que já moravam aqui. Então essa mistura de povos gera uma miscigenação muito grande e a vida que se desenvolve aqui na América, ela é um tanto quanto distinta da vida que existia na Europa. Referente à Espanha, especificamente sobre as colônias da Espanha, nós temos uma nova classe que surge, um novo grupo social que surge dessa mistura, que são os crioulos, né? Os crioulos são grupos que são a elite, considerado parte da elite aí das colônias, tá? E elas basicamente têm uma característica importante, são descendentes da elite da Espanha. Então a galera da Espanha que vivia lá na Espanha veio para cá, colonizou, e todos os seus descendentes eram considerados crioulos. Eles tinham aí um grande papel, um papel até valorizado dentro dessa sociedade. Mas ainda não eram tão valorizados quanto as pessoas que nasciam na Espanha. Como eles tinham descendência espanhola, mas nasciam na América, eles estavam abaixo da galera que nascia diretamente lá na Europa e vinha para cá, tá? E aí, com os processos revolucionários que estavam acontecendo lá na Europa, lembre-se que nesse período acontece, por exemplo, a Revolução Francesa, né? E nós temos outros processos também que estão acontecendo nesse período, né? Aqui na própria América, que foi o que nós estudamos na última aula, nossa última unidade, que foi a independência dos Estados Unidos da América. Então, lembra-se que nós falamos
do porquê que aconteceu a independência dos Estados Unidos? Eu sei que vocês já sabem isso, porque vocês estudaram, realizaram os exercícios, fizeram a avaliação, mas vamos retomar aqui, né? Existiam as 13 colônias, onde hoje é a região dos Estados Unidos, que eram colônias da Inglaterra. Com a Guerra dos 7 Anos entre a Inglaterra e a França lá na Europa, a Inglaterra ficou falida economicamente. E isso fez com que ela pressionasse as 13 colônias para que desse mais dinheiro ou gerasse mais lucro para a Inglaterra. Os colonos não gostaram disso e começaram a haver uma agitação dos filhos e filhas da liberdade, buscando a emancipação em relação à metrópole Inglaterra. E depois disso levam aos processos de independência, né, que foi que nós estudamos, inclusive, na última aula, o processo de independência dos Estados Unidos da América. Então pensem, né, as outras colônias aí da América estavam olhando para esses exemplos, olhando para os Estados Unidos, olhando para a Revolução Francesa que estava acontecendo, e isso também dava vontade neles de conseguir a independência em relação à metrópole. Por quê? Porque quando você é colônia, né, essas colônias, elas tinham uma relação com a metrópole estabelecida pelo Pacto Colonial. Nós citamos isso na última aula também. Então, o Pacto Colonial dava algumas funções específicas a qual essas colônias tinham que cumprir em relação à metrópole, né? Especificamente econômicas, mas também gerava um controle cultural, um controle político, e tudo isso não estava agradando muito a galera que vivia aqui. Nós também já estudamos em outras aulas, mas lembrem-se que muitas ideias iluministas vinham da Europa para cá e que o iluminismo prega justamente uma autonomia do sujeito, autonomia não só de pensamento individual, mas de pensamento político também. E quando você tem um rei no poder, você tem um monarca, você não tem autonomia, você tem que respeitar o que o monarca está falando para você, né? Então essas agitações em torno da independência também surgem através de todas essas características que estavam acontecendo. Bom, beleza, gente? Então falamos aqui sobre a Revolução Francesa, sobre as 13 colônias, como isso foi motivador, né? Foi como uma panela de pressão ali. Tudo isso foi colocando mais fogo e aumentando a pressão dessa panela, mas quando essa panela realmente pegou pressão, foi com o Napoleão Bonaparte. Revolução Francesa, né? Tem várias fases, o início do processo revolucionário, a queda de Bastilha e o final da Revolução Francesa entre aí esse personagem que vocês já conhecem, né? Napoleão Bonaparte. E o Napoleão Bonaparte, no seu processo de se expandir pela Europa, né, o Napoleão Bonaparte, como um imperador francês que estava tentando conquistar os territórios da Europa, invade a Espanha. E quando ele invade a Espanha, ele tira o rei da Espanha do poder. E aí, quando ele tira o rei da Espanha, os crioulos pensaram, né, é a nossa hora, não tem mais rei lá controlando a gente, a família real tá fragilizada nesse momento, a elite real tá fragilizada nesse momento. Eles não estão, o foco deles principal não está sendo a gente, né? Não está sendo a colônia. Então vamos utilizar esse acontecimento como uma forma de conseguir a independência. Então os crioulos aproveitaram esse acontecimento da invasão da Espanha por Napoleão Bonaparte para que eles conseguissem a sua independência e iniciassem o seu próprio processo de independência, né? Mas aí acontece algo que é um tanto quanto contraditório desse processo todo. Voltem lá para o mapa que eu pedi para vocês abrirem antes, lá na página 30, e observem a região do México. Cor de rosa, lá na legenda está escrito o seguinte: vice-reinado da Nova Espanha. O vice-reinado da Nova Espanha era uma região, obviamente, controlada pela Espanha, onde os crioulos atuavam, e quando os crioulos tentaram conseguir o poder, eles tinham algumas características que eles queriam, tá? Eles queriam a emancipação política, mas eles não queriam, por exemplo, reformas sociais, né? Então aí tem alguns quesitos interessantes. Por quê? Porque eles eram uma elite aqui. Os crioulos eram uma elite. Eles queriam a emancipação política em relação à Espanha, mas eles não queriam que os seus próprios privilégios fossem colocados em xeque. Então, eles queriam continuar com seus privilégios. E isso não agradou a população. Por quê? Porque não vai mudar nada. Eu vou pegar a independência em relação à metrópole, mas eu vou continuar sendo dominado pelos crioulos, controlado, enfim, entre diversas características. Então, isso gerou algumas conturbações. Outra coisa que foi complicada: o grupo de crioulos eram dividido em dois subgrupos: os monarquistas e os republicanos. Os monarquistas queriam independência em relação à Espanha, mas ainda queriam que o sistema fosse a monarquia. Já os republicanos não, eles queriam a independência e a alteração do sistema para uma república. Então esses conflitos também estavam acontecendo entre os próprios crioulos, né? Gerando algumas conturbações aí que não foram tão interessantes para o processo de independência, que até atrapalharam um pouco o processo de independência.
Abram o livro de atividade de vocês, lá na página 15, tem esse esquema que eu vou colocar aqui na tela, e ele diz o seguinte, né, tem ali a denominação crioulos. A primeira parte do esquema diz quem eram descendentes de espanhóis nascidos na América. Bom, falamos sobre isso, já sabemos, né, eles eram descendentes de espanhóis, mas que nasceram aqui, e por isso tinham alguns privilégios, mas não tanto. A segunda parte diz o que questionavam. Estavam descontentes com o monopólio comercial praticado pela metrópole e com a ausência de representação política. Foi o que nós comentamos, né? As insatisfações eram principalmente em relação à economia, mas também em relação a outras esferas, como a política. A terceira parte diz o seguinte: como contribuíram para o processo de independência? Então, qual foi o papel dos crioulos nesse processo? Aproveitaram-se da fragilidade do Império Espanhol, lá durante a Era Napoleônica, que eu falei para vocês, para dar início aos conflitos que resultaram na independência e na formação de diversas nações latino-americanas. Basicamente o que falamos aqui na aula. Então esse esquema foi mais para retomar o que nós falamos até aqui em relação aos crioulos, em relação ao processo de independência. E aí, o que tem mais interessante, além das reformas sociais que os crioulos não queriam, eles não queriam também o fim da exploração da mão de obra indígena. Então não era o foco dos crioulos que essa mão de obra acabasse, né? Essa exploração indígena acabasse. Queriam independência, não queriam reformas sociais, não queriam a reforma agrária, que também era cobrada nessa época, e nem o fim do monopólio indígena. E além de tudo isso, o povo solicitava que o fim das distinções jurídicas de uma pessoa para outra também acontecesse. Por quê? A lei não valia igual para todos, né? Quem estava na elite tinha mais privilégios em relação à lei. Os crioulos queriam que esses privilégios continuassem, então isso também foi motivo de conflito em relação a isso. O desfecho em relação à história desse reino que nós estamos falando aqui, né, em relação ao vice-reino da Nova Espanha, foi o seguinte: um moço chamado Cosme Damião Agostinho de Iturbide, não precisam decorar nome, mas só para vocês saberem aí que esse cara existiu, vamos chamar só de Iturbide. Ele era um dos crioulos da ala monarquista. Ele conseguiu aí proclamar a independência dessa região em relação à metrópole, mas ele instalou a monarquia, desagradando grande parte dos outros crioulos, que logo depois aí, super rápido, depois ele assumiu o poder e se autodeclamar imperador desse reino, ele foi morto pela ala republicana desses protestos, que colocaram o primeiro presidente aí de onde hoje é o México, né, depois de ter pego a independência, chamado General Guadalupe Victory, isso lá em 1824. Esses processos de independência, tá, gente, iniciaram no século XVIII. Aqui a gente já tá no século XIX, tá em 1824, então perceba, aquilo que eu falo pra vocês em todas as aulas, né? A história, ela não é de uma hora pra outra. A gente, historiador, tem costume de dividir pra facilitar o estudo. Aqui é a Idade Média, aqui é a Idade Moderna, aqui é a Idade Contemporânea, mas não é de uma hora pra outra que a gente acorda e fala, olha, hoje a Idade Média acabou, começamos a Idade Moderna, tá, gente? Estamos marcando aqui no calendário, não é assim que acontece. Aqui no Brasil e na América, na história da América, também não é de uma hora pra outra que acontece, tá? Como vocês repararam aqui, começamos esses processos de independência lá no século XVIII, isso continua. No Brasil, inclusive, a gente só vai conseguir a independência bem depois aí do restante dos reinos, que eram dominados pela Espanha e por outros países. Nas próximas aulas, nós vamos ver os processos de independência das outras colônias da América. Iniciei hoje com vocês esse conteúdo, dei um panorama para vocês em relação a como esses processos se deram e por que eles se deram, e falamos um exemplo aí que é onde hoje é a região do México, tá? Mas nas próximas aulas nós vamos falar sobre todas as outras regiões e aprofundar um pouco melhor esse conteúdo, mas não acabou ainda. Eu peço que vocês realizem 2 exercícios para nossa live de revisão dessa semana. O primeiro é o exercício lá da página 28, o exercício 1 da hora de estudo, da sessão hora de estudo lá da página 38, e o segundo é o exercício 1 lá da página 16 do livro de atividades. Vou colocar os dois aqui na tela para que vocês vejam qual é. Realizem esses exercícios, eles vão permitir que vocês sintetizem esse conteúdo e apliquem o conhecimento de vocês para ver se isso está bem claro na cabeça de vocês. Na live de revisão a gente volta, fala um pouco mais sobre esse conteúdo, resolve os exercícios juntos, com calma, percebendo as questões que estão erradas e por quê, as que estão certas e por quê, e aí sim a gente pode, né, continuar conversando na próxima semana sobre as outras colônias da América. Bom, estudantes, por hoje é isso. Tenham uma ótima semana, bons estudos e até a nossa live de revisão.